Eu estava aqui para dar aula, né? Estou desde antes das 14 horas, e agora que estão aparecendo os alunos. Bom, na aula passada, na nossa primeira aula, eu comentei a respeito, né, desse momento que a gente vive aí, né, que é um momento mesmo de luta aí pela inserção da odontologia a nível hospitalar, né? E comentei que esse movimento ele nasce muito em função de um programa do Ministério, né? Que é o PROAD, né? O PROAD ele é um programa de desenvolvimento institucional, né? É uma proposta do Ministério em que instituições, né, hospitais de referência, né, como, por exemplo, o Einstein, o Sírio-Libanês, a gente vai ver daqui a pouco, são aproximadamente 6 ou 7 hospitais no Brasil, né, eles trazem uma proposta aí, né, porque são hospitais filantrópicos, né, eles trazem uma proposta de qualificação, tá, de pesquisa e qualificação, né, dos outros hospitais da rede SUS, tá, para melhoria da assistência, né? Então, o PROAD ele visa a melhoria da assistência, mediante o desenvolvimento de pesquisa e qualificação profissional, né? Então, isso é feito por hospitais de referência, que têm caráter filantrópico, tá? Imagino que muitos de vocês devem achar estranho falar que o Einstein, que o Sírio-Libanês são hospitais filantrópicos, né? Vocês sabiam disso? Ninguém é capaz de responder? Repete para mim, fazendo favor. Eu falei que eu... bom, eu vou ter que retomar tudo para eu te fazer a pergunta, né? Que o PROAD, ele é um programa do Ministério, tá? Que é um programa de melhoria, né, da assistência em saúde, tá? Um programa de desenvolvimento institucional, e que ele nasce aí de uma proposta dos hospitais filantrópicos, né, de pesquisa e qualificação dos demais hospitais da rede SUS. E aí a pergunta é, vocês sabem me dizer, vocês sabiam que esses hospitais são filantrópicos? Vocês sabiam que eles são hospitais que atendem SUS? Olha, eu sabia que tem alguns que atendem, sim. Por exemplo, o Regional de Betim tinha um andar específico para o SUS, né? Ficava para aquela área particular, né? E tem mais outros que sabia que não. Life Center tem, essas coisas também possui? Tá, mas aí eu estou falando dos hospitais que a gente está classificando como hospitais de referência. A gente vai ver Sim. a pouco quais são esses hospitais, né? Tá. Então, eu citei 2 que são mais conhecidos, que é o Sírio-Libanês, né, e o Einstein. Eu perguntei especificamente em relação a eles, entendeu? Sim. Não, eles eu sabia que sim, que era filantrópico, né? Que tinha atendimento a SUS e também tem atendimento particular. Tá. Então, esses hospitais, né, que são considerados como referência, então são hospitais que, a nível nacional, né, gozam de uma reputação grande. Quem que está com o microfone aberto, gente? São hospitais que gozam de uma grande reputação em função da qualidade da assistência que eles prestam à população. E aí, né, uma forma deles darem um retorno, né, por serem hospitais filantrópicos, deles darem um retorno mediante, né, esse projeto
né, onde eles atuam aí em pesquisas e na qualificação da rede SUS, né, visando a melhoria assistencial. Bom, então, diante desse projeto, né, surgiu aí o PROAD, tá? Diante dessa ideia, né, de ter esse retorno aí desses hospitais, né, para o sistema de saúde de uma maneira geral, né? Surge o PROAD. E o PROAD, vou passar um texto para vocês, ele desenvolve, então, várias pesquisas, vários projetos, né? E um desses projetos aí é em relação à melhoria da assistência no que diz respeito a alguns indicadores, né? Por exemplo, né, um indicador que nos interessa diretamente é o indicador da PAV, né, que é a pneumonia aspiratória por ventilação mecânica. Tá? Então, a literatura ela é bastante rica no que diz respeito, né, à cavidade bucal enquanto foco, né, para infecção, né, das vias aéreas inferiores. Então, isso trouxe aí vamos dizer assim, uma força, né, para esse movimento da odontologia hospitalar. Então, a partir de todo esse movimento aí, dessas pesquisas, desses estudos, né, detectou-se a importância do profissional da área odontológica nos hospitais, tá? E aí, muito do projeto aí, né, de se tornar a odontologia obrigatória nos hospitais, vem em função, né, desse projeto governamental, desse projeto do Ministério, que é o PROAD, né, porque uma das formas que ele considera para melhorar a assistência, né, aí no que diz respeito à redução dos casos de pneumonia por ventilação mecânica, é a higienização bucal, né, são os cuidados bucais dos pacientes. Então, isso fortaleceu, né, ainda que não tenha sido o suficiente, tá? Mas o principal, vamos dizer assim, norteador, né, a principal evidência que a gente tem, né, que reforça essa questão da odontologia em âmbito hospitalar, ela vem, então, da prevenção da pneumonia por ventilação mecânica. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente pensa aí, né, em odontologia hospitalar, em assistência odontológica a nível hospitalar, é entender um pouco do que é esse PROAD, né? E aí, para isso, a gente vai ler sobre o PROAD, um texto pequeno, tá? E depois a gente vai voltar, vai discutir, e eu vou fazer uma breve apresentação para vocês de alguns aspectos específicos do complexo hospitalar do João 23, tá? Eu vou mandar no e-mail da Ana, e-mail não, desculpa, Ana, no seu WhatsApp, um texto. Ok. Eu quero que vocês leiam esse texto, tá? Agora são 14h20, a gente volta podemos voltar às 15 horas para nós discutirmos o texto, tá? E tirarmos as dúvidas, ok? O texto é bem pequeno, bem tranquilo de ler, tá? Recebeu aí, Ana?
Recebi sim, professor, já encaminhei. Tá. Gente, e hoje eu vou usar uma dinâmica um pouco diferente. Eu vou sortear algumas pessoas que estão em sala para responder algumas questões que eu vou levantar, tá bom? Eu não aguento essa sofá o dia inteiro, gato. Isso me irrita. Josivane, seu microfone está aberto aí. Fecha aí, por favor. Ok.
Se fechar. Nossa, desculpa, professor, eu vou fechar agora, tá?
Professor? Sim. Já terminei de ler aqui. Tá, o resto da turma terminou? Vou perguntar aqui na sala. Eu fiquei com uma dúvida numa parte aqui. Uhum. Tá, a gente vai discutir. Mas vamos voltar. Então, a turma já terminou, Ana? Ué, não responderam aqui no grupo ainda. O Rubens está falando que ainda não foi aceito na aula. Ele não está aparecendo aqui para mim, não, viu? Pra Eu mim já também. tinha aceitado ele, mas agora ele não aparece aqui para mim, nós não. Manda ele entrar de novo. Ó, o Wesley apareceu aqui. Apareceu para você? Apareceu. É, O Wellington tá em espera. o Wesley que apareceu, eu aceitei, mas o Rubens não está aparecendo aqui para mim, não. Aceita? Você consegue aceitá-lo, né? Não aparece aqui, não. Para você não aparece, não? Não. Para mim também não está aparecendo, não. Mas O Wellington ele já aparece. apareceu mais cedo e eu aceitei ele. Ah, Aí agora ele não aparece mais, não. entendi. O Wellington tá aparecendo aqui em espera. Só que tá aceito. Eu aceitei ele. A Alexandra terminou, ela tá entrando aqui de novo. Que eu acho que ela tá no trabalho, ela só vai entrar agora para conversar. Quem? A Alexia. Alexia. Sua turma tem Alexia ou é a Alexia do É a oitavo? Alexandra. É a Alexandra. Ah, Alexandra. Tá. Não, porque tem uma aluna Alexia que é do oitavo. Ah, sim. Bom, então vamos retomar? Então, pode retomar? Espera ela entrar. Acho que a Foca já estava entrando.
Ai, admiti. Beleza. Então, vamos retomar aqui. Bom, então, eu queria que o Vinícius falasse para a gente o que ele entende que é o PROAD. Oi, não sei se meu microfone tá ligado, não. Tá me escutando? Estou ouvindo. Ah, então, eu li aqui, né? Não sei se eu entendi certo, mas parece que são um tipo de projeto que eles fazem para ter um controle sobre essas atualizações da área da saúde, né? Junto com as redes privadas, as redes de hospitais, mais a Secretaria de Saúde. Eu acho que é isso, não sei se foi certo. São hospitais de referência, né? Que têm caráter filantrópico. Uhum. Então, o que eles teriam que pagar de impostos, Aí eles são isentos, né? eles pagam mediante treinamento, qualificação, né? Uhum. Para o restante da rede. Né? É um projeto que... O que você acha, Isabelle? Qual que é a finalidade desse projeto, que você acha? Por que eles fazem isso? E por que o Ministério tem interesse nisso? Professor, aqui perto da minha casa até tem, sabe, um desses centros de referência. Eu não sei se esses que atendem Veja questão de bem, família. não é centro de referência que a gente está falando, não. Nós estamos falando de hospitais de referência. Não, então eu digo esses que, igual você falou, em vez de pagar os tributos e encargos, né, que o resto dos hospitais pagam, eles usam essa renda para fazer esses hospitais de referência e ajudar um público, não sei, um público... Ajudar a melhorar a assistência. A assistência O objetivo do PROAD é melhorar a assistência nos hospitais. Né? Uhum. Alexandra, quais hospitais você citaria aí como sendo esses hospitais de referência? Eles citaram aí, tá me escutando, Marco Túlio? Tô te ouvindo. Eles citam como o Albert Einstein, né? O Sírio-Libanês, esse que eles citam aí no artigo. Talvez aqui em Belo Horizonte seja o SARA, né? E o hospital. Tem mais hospitais, né? O SARA não entrou aí entre os que foram citados, não. Tem o Moinho... Aquele infantil João Paulo II, eu acho que é. Não. Os que estão citados aí são o Moinho de Ventos, né? O dos Ventos, que é um do Rio Grande do Sul. Eu vou abrir aqui o Sírio-Libanês. Sírio-Libanês, o Albert Einstein, né? O Samaritano. E Hospital do Coração e o Oswaldo Cruz. A gente vê aqui que, inclusive, né, a maior concentração está em São Paulo. Né? Dos 6 hospitais que ele cita aqui... Professor, Moinhos do Vento também. Moinhos de Vento é do Rio Grande do Sul. Né? É o único que não é de São Paulo. Os outros que ele cita são todos de São Paulo. Ah, é verdade. Todos de São BH Paulo. é uma cidade, né? Eu falei errado, eu tinha falado que era Life Center mais de Tereza, né? Que é filantrópico. Ele é privado e tem parte do SUS também. Certo? É verdade. Qual? O Madre Teresa de BH. Não, veja bem. A maioria desses hospitais também atendem SUS. Ah, sim. Entendeu? Eles têm que atender SUS. Agora, esses que ele citou, eles têm... mas mesmo os que tem uma parte que é privada e uma parte que é SUS, eles têm que recolher tributos. Tá? Esses hospitais que... Oi? A diferença dos hospitais é que esses específicos não têm tributos para dar para o governo. Porque eles têm caráter filantrópico. Por causa que o Madre Teresa ele era filantrópico também, aqui em Belo Horizonte. Então, pode ser que mudou aí, porque, inclusive, o Madre Teresa ele atende Unimed, ele atende outros convênios. Ele é particular também, atende... E a parte de filantropia do SUS também.
Veja bem, não podemos associar o SUS com filantropia, tá? Filantropia é uma situação diferente, né? A filantropia não tem remuneração, entendeu? Deixa eu olhar aqui na Entendi. internet. Tá? E esses hospitais que ele está citando aí, então eles têm esse caráter filantrópico, né? Mas eles atendem SUS, porque o SUS, ele repassa um valor para os hospitais, entendeu? Entendi. Entendeu? Essa Então, parte eu não entendi do artigo. Só um segundo. quando ele tem o convênio do SUS, não que eles não sejam remunerados, eles são remunerados com a tabela do SUS, que normalmente é uma tabela mais baixa que dos convênios particulares. Aqui, ó, Matriz é filantrópico, sim. É uma organização filantrópica localizada em Belo Horizonte. Então, pode ser que mudou aí, né, ao longo do tempo, mas aí os que ele está citando são esses. E também tem uma outra questão que ele fala que são hospitais de excelência, né? Ele usa esse termo. Então, Eles somos... donos, né, porque eles aceitam, eles entram nesse programa de pesquisa e contribuição com o SUS para a melhora do SUS. Exatamente. Donos, Né? Professor, Oi, depois eu queria fazer uma pergunta. pode fazer, ué. É porque eu li no texto, porque é do Ministério da Saúde, né, com esses hospitais filantrópicos. Mas tem uma coisa também que eu queria tirar uma dúvida. Quando a minha mãe morreu, antes dela morrer, ela ficou internada. E aí ela caiu numa fila de espera do Estado, onde os hospitais também têm que ceder vagas e tal. Sim. Isso é o quê? Esses hospitais têm algum convênio? Porque não é filantrópico, né? E também é do Estado. Isso, vou voltar lá no referenciamento, tá? Então, no SUS, né, você tem a chamada central de regulação, tá? Em que são disponibilizadas as vagas dos hospitais, ok? Que são conveniados, né? Que tem convênio com o SUS também, né? Pode até ser híbrido, né? Ter convênio atender uma parte privada, mas atendem SUS. Então, nessa central de regulação é que são disponibilizadas as vagas. Então, por exemplo, né, você chega lá no hospital, precisa fazer uma cirurgia. Vou citar até um caso de um aluno da faculdade, né, que eu encontrei lá no ambulatório, no pronto-socorro do João 23 um dia. Ele tinha tido um acidente de bicicleta, estava com o braço quebrado e ia ter que fazer uma cirurgia. Né? Então, ele já estava lá, ele foi para lá, porque lá é referência em trauma, né? Então, ele foi encaminhado para lá, mas não tinha vaga no bloco, tá, para fazer a cirurgia. Ele precisava fazer essa cirurgia. Então, o que a assistente social fez? Ela foi lá na central de regulação, entrou com o nome dele lá, né, cadastrou ele lá na central de regulação e ficou aguardando, tá, que algum hospital disponibilizasse a vaga para ele fazer a cirurgia. E aí, quando foi 2 dias depois, eu soube que ele foi encaminhado para o Hospital Maria Amélia Lins e fez a cirurgia lá. Então, isso aí que você está falando, que sua mãe ficou na fila, ela entrou nessa fila da regulação. É igual, por exemplo, leito de CTI para Covid. Né? É isso que eu pensei. Aí todos também são obrigados a ceder para o SUS, sendo tanto particular, independente de ser filantrópico ou não? Tá. Aí, o que acontece? Né? O SUS, um dos princípios dele é a integralidade da atenção. Então, se acontecer de não ter vagas, tá, no sistema público, o paciente vai ser atendido no sistema privado e vai ser remunerado pelo SUS. Agora, o atendimento de casos de urgência e emergência, todos os hospitais são obrigados a atender. Então, por exemplo, mesmo que você não tenha plano de saúde, não tenha convênio nem nada, tá? Nenhum hospital pode deixar de te atender se for um caso que envolva risco de vida. Tá? Você vai ser atendida
né? E se você não tiver condição de pagar, aquele hospital que te atendeu, ele vai ser remunerado depois pelo SUS. Ah, sim, entendi. Entendeu? Mesmo que esse hospital não tenha convênio com o SUS. Agora, a grande maioria dos hospitais é híbrida. Tá? Eles disponibilizam um número de vagas aí para o SUS e o restante fica para o atendimento privado. Ok? Ok, professor, obrigada. Então, o PROAD, né, ele é vamos falar que essa associação desses hospitais de excelência, né, que para ter, tá, para continuar com seu caráter filantrópico, né, eles se dispõem a desenvolver pesquisas. Estou só admitindo alguém aqui, porque parece que tem alguém aqui querendo entrar. Eles se dispõem a desenvolver pesquisas ou qualificação de hospitais da rede SUS. Tá? Então, vou dar um exemplo lá do Hospital João 23. Né? Eles fizeram um trabalho agora em que eles adequaram, né, um trabalho mais na área de gestão, em que eles organizaram a demanda do pronto-socorro, né, porque descobriram que muitas pessoas ficavam lá esperando atendimento e não tinham necessidade de serem atendidas ali naquele momento, né, não era caso de urgência nem de emergência. Tá? Então, né, a contribuição deles é nesse sentido, de qualificar a assistência, de melhorar a assistência. Então, esse foi um programa, né, e uma das linhas desse programa é justamente a prevenção da pneumonia por ventilação mecânica, que é uma causa frequente de óbito, tá? Nos hospitais, de uma maneira geral, né? Pacientes idosos são muito predispostos, né, a desenvolver pneumonia por ventilação mecânica, e o que se torna, né, causa de óbitos em muitos deles. Então, a pneumonia por ventilação mecânica, ela aumenta o número de dias de internação, né? Então, o paciente chega lá no hospital, desenvolve a pneumonia por ventilação mecânica, e aí ele não vai poder ter alta. Ele vai ter que ficar lá, né, para tratar essa pneumonia. Então, aumenta dias de internação, é causa de óbito, né? E, então, em função disso, né, uma das linhas de atuação do PROAD é justamente na redução, né, da pneumonia por ventilação mecânica. Não é só essa linha, né? Então, eles trabalham também com a redução dos casos de infecção do catéter, tá? Central, né? Infecção da corrente sanguínea, tá? Que também é uma outra condição, né, que é frequente nos hospitais, tá? Questão de infecção do sistema genito-urinário. Então, tem algumas linhas, né, de atuação. E uma delas é a prevenção da pneumonia por ventilação mecânica. Tá? Então, evidências na literatura... Espera aí que vou compartilhar uma outra tela com vocês, só um minutinho. Então, as evidências na literatura quanto... deixa eu ver se está aqui. Tá. Quanto à pneumonia de ventilação mecânica, indicam que uma má condição de higiene bucal, né, é uma causa frequente dessa pneumonia por ventilação mecânica. Como você sabe, cavidade bucal é um ambiente altamente contaminado, né? A gente tem várias bactérias, né, presentes na cavidade bucal,
E quando a gente tem, então, uma cavidade bucal contaminada, o que pode acontecer? Essas bactérias podem, né, migrar para o trato, né, para o trato, só um minutinho, para laringe, né, e atingir as vias aéreas inferiores, pulmão, e aí provocando a pneumonia, né, por ventilação mecânica. Tá? Então, o interesse, né, para você, uma melhor assistência, quando você tem uma melhor condição de assistência, por exemplo, esses hospitais que são de excelência, né, o percentual, a incidência de pneumonia por ventilação mecânica, ela é baixa. Né? Por quê? Porque eles já têm há muito tempo, né, por exemplo, no Einstein, no Sírio-Libanês, já tem uma tradição muito grande em relação aos cuidados bucais dos pacientes. Tá? Então, isso, né, essa questão da pneumonia respiratória, ela é muito importante quando você fala da atenção terciária, da atenção odontológica a nível hospitalar. Tá? Então, o PROAD, né, ele adota aí, né, dentro de suas linhas de atuação, a questão da higiene bucal dos pacientes. Tá? Então, né, dados da Anvisa de 1917 sobre as infecções relacionadas à assistência à saúde, descreve que, dentre essas condições, a pneumonia relacionada à ventilação mecânica. Vocês estão vendo o PowerPoint aí na tela? Estão, né? Sim, professor. Não. E de acordo com essa publicação, os dados sobre pneumonia associada à assistência à saúde, eles são imprecisos, né? Mas a gente já tem algumas evidências aí mostrando que aqui também, né, exemplo do que acontece em outros países, a questão da higiene bucal, ela impacta diretamente, aí, então, na incidência de pneumonia por ventilação mecânica nos pacientes hospitalizados. Tá? Então, isso foi, em função disso, que né, houve esse movimento, e há, né, ainda esse movimento aí tão forte pela inserção da odontologia nos hospitais. Tá? Então, a pneumonia respiratória, ela deu visibilidade, né, às evidências científicas, né, mostrando essa questão da participação de patógenos bucais nas pneumonias nosocomiais, nas pneumonias por ventilação mecânica, deu muita visibilidade da importância da odontologia nos hospitais. Né? E esse é um argumento sobre o qual, né, as entidades, como o Conselho Federal de Odontologia, vem batendo para, né, tornar a inserção do odontologia, do dentista, né, no ambiente hospitalar, uma lei. Eu acho que a professora Renata falou, a professora Renata está no conselho trabalhando com isso, né? Eu acho que ela já deve ter falado isso muito com vocês. Então, isso é já era, né? Tinha uma lei que já estava até no Senado, mas foi vetada, tá? Mas era para ter se tornado uma legislação, uma lei, uma obrigação dos hospitais. A gente tem uma resolução da Anvisa, né? Mas ela ainda não tem a força de uma lei. Tá? Então, essa luta, né? Porque isso envolve uma luta mesmo, né? Pela inserção da odontologia hospitalar nos hospitais enquanto obrigatoriedade, tá? Ela se fundamenta muito, 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 muito nessa questão da pneumonia por ventilação mecânica. Lógico que não é só isso que a gente faz nos hospitais. Né? Acho que na aula passada eu mostrei para vocês a questão dos pacientes pediátricos, né, que têm a inserção do freio lingual muito anteriorizada. Não mostrei um caso para vocês? Ou não? Mostrou. Pois é. Então, quer dizer, é um outro nicho, né? Também. Então, assim, não é só isso que o dentista faz. Fora a atuação do cirurgião bucomaxilo, né? Que isso já está consolidado, né? Aí em relação a
ao tratamento dos traumas, né? Então, acidentes de moto, e agora tem aumentado muito os casos também de acidentes com bicicleta, né? São casos frequentes de traumatismo maxilofacial. E aí, quem trata o traumatismo maxilofacial é o cirurgião bucomaxilo, né? Então, são diferentes linhas de atuação do cirurgião dentista dentro do hospital. Você vai desde o controle, né, de infecção, tá? Mediante, né, treinamento, acompanhamento da higiene bucal dos pacientes, né, até o tratamento dos traumas maxilofaciais, né? Então, desde cirurgias de grande porte, né, como no caso da bucomaxilo, até a prevenção das infecções hospitalares, né? Tratamento de doenças raras, né? Doenças sindrômicas, por exemplo, síndrome de Stevens-Johnson, né? Lá no hospital, lá no complexo lá do João 23, por exemplo, a gente tem agora, quer dizer, agora não, nesse momento nós estamos com 2 pacientes com síndrome de Stevens-Johnson, né? Mas tem um paciente recente que a gente deu alta também com síndrome de Stevens-Johnson, tá? Que é uma outra condição, né, que tem um comprometimento bucal muito importante, tá? Que vai afetar a deglutição do paciente, provoca limitação de abertura, né? Enfim, demanda, tá, um olhar, né, demanda assistência odontológica. Tá? Vocês já viram algum caso de Steven Johnson? Não. Não. A inserção do dentista, cirurgião dentista no hospital vai ser muito bom também, né? Porque eu estou lendo aqui esse quadro de projetos de pesquisa, não tem um voltado para Odontologia especificamente, né? Não tem câncer da cavidade oral, só tem de pulmão. Então vai ser bom, né? E desenvolve novos estudos, né? Sim, sim. E eu acho que é muito importante para o crescimento da profissão como um todo, né? Porque, por exemplo, síndrome de Stevens-Johnson é uma condição raríssima, tá? Você tem a incidência é de 2 a 3 casos por milhão de habitantes ao ano, né? É uma condição rara, mas que demanda, né, o dentista. E isso, para nós, para a profissão, é muito importante, gente, porque nos dá visibilidade, né? Perante o restante da equipe de saúde. Lembra que na primeira aula eu falei dessa questão, né, de que no hospital se trabalha em equipe? Sim, né? um trabalho multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Então, isso nos dá visibilidade, valoriza a profissão, isso é muito importante, né? É muito importante. Então, vocês veem que são várias as áreas de atuação que o dentista pode ter a nível hospitalar, né? Então, é bem amplo, é uma área bem ampla, com muitas possibilidades de atuação. Aqui, ainda segundo dados da Anvisa, né, a mortalidade referida à pneumonia por aspiração ventilatória, né, é de 20% a 60%. Ou seja, um paciente que desenvolve pneumonia por aspiração, né, ele tem 60% de chance de vir a óbito. É alto, né? Então, daí a importância, né, das ações preventivas, da importância da higiene bucal dos pacientes hospitalizados, né? E quando você trabalha em um hospital SUS, você tem também que pensar que os pacientes normalmente chegam para a hospitalização já com problemas bucais, lesões de cárie, doença periodontal, né? E que isso pode agudizar durante a internação, né? Professor, posso colocar um parágrafo, uma observação? Não entendi, É, já pode posso falar. colocar só uma observação. No meu caso, eu acho que isso é muito tem muita política envolvida aí, professor, porque paciente na UTI é caríssimo, né? Sim, E
nesses casos aí de pneumonia respiratória, é morte. A gente sabe. A gente da área da saúde, principalmente as bactérias bucais, né? Elas são muito agressivas. Se elas vão para o pulmão, para o coração, já era. É morte. Então, Anjara, penso que para o SUS isso não é legal. Deixa o cara morrer, já está na hora. E, entendeu? Já é menos um. Assim, eu acho, eu não concordo muito com você, não. Pelo seguinte, porque isso também gera mais custo. É o que eu falei, quer dizer. Então, gera mais custo. E o paciente, por exemplo, quanto mais ele continuar, pode ser que ele está com a comorbidade ali maior, né? Tipo um diabetes está em coma, que eu já fiz farmácia, eu fiquei na farmácia hospitalar lá dentro da UTI. Tinha um cara que estava lá há um mês, em coma com diabetes, entendeu? Esse cara pode ter evoluído para uma pneumonia e tal, no final ele morreu. Só sei que eu fiquei sabendo que ele morreu, nem sei por quê. Então, assim, já pensou um cara desse, o tanto que ele não gasta pro SUS durante um mês internado na UTI, entendeu? Tipo assim, as enfermeiras passavam, elas falavam assim, a gente só tá esperando morrer. Aí eu escutava aquilo, eu ficava indignada, sabe? E tipo Pois é, assim, mas aí eu vou fazer um raciocínio contrário ao seu, né? hum, Se eu mantenho o paciente com uma condição de higiene, né, e de saúde bucal melhor, a tendência vai ser que a alta dele seja mais rápido. E aí eu sim, economizo recursos, é, né? Então esse é o outro lado da questão, outro lado, é verdade. né? Aham. Então a gente tem que pensar sempre por esse lado de manter a saúde, né, e de defesa da vida mesmo, né, e de manter esse paciente vivo, entendeu? Uhum. Agora, né, que pessoas, né, assim, leigas podem até pensar dessa forma, mas acaba, Andiara, que isso é um pensamento burro, né? Porque aí o Hum. paciente fica lá dias, 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 e ainda acaba indo a óbito, né? Acaba Então, que dá óbito. é melhor o quê? É melhor você ter ali, né, um atendimento regular, uma higienização regular, né, para que esse paciente não evolua mesmo para uma pneumonia respiratória. E aí, em relação à higiene, né, a professora Esther vai detalhar mais isso com vocês, porque isso é da área, eu deixei para ela falar, né, a gente tem aí a questão da infecção do próprio tubo, né, de ventilação mecânica, né? Então, a higiene bucal, a higiene do tubo, tá? Então, tudo isso, E né? vai formando placa ali naquele tubo, né, professor? Exatamente, o tubo também fica contaminado, né? Então, tem que fazer a higienização do tubo também, né? Então, aí a Anvisa relata lá, né, que dentre os fatores de risco para ventilação, para pneumonia associada à ventilação, está, né, a colonização por patógenos, né? Então, em função disso, por exemplo, lá no João 23, né, para prevenção da PAV, tá? O que que a Anvisa está recomendando, né? A higiene bucal, tá? Então, por exemplo, todos os pacientes que estão no CTI, que a grande maioria deles vai estar aí com ventilação mecânica, né? É feita a higiene bucal, tá? A gente estava fazendo 2 vezes, mas agora tem um projeto de estender a higiene bucal para 3 vezes ao dia. A higiene bucal deles tem um bundle, que eu vou deixar para o professor Esther falar para vocês, específico da higiene bucal, tem um protocolo que a gente desenvolveu, tá? Também, né, para esses pacientes, porque a maioria deles, né, alguns vão estar até em coma, alguns não, muitos, né, no CTI estarão em coma, tá? Então, você tem que qualificar e capacitar a equipe, né, para fazer essa higiene bucal. E aí tem algumas especificidades que eu vou deixar para a professora Esther falar. Mas,
né? O preconizado são aliás, estudos mais recentes mostram que a melhor situação é quando você faz 3 higienizações bucais por dia. Mas, né, isso é um pouco complicado, né, porque quem faz essa higienização é a equipe de enfermagem, né, porque imagina o dentista ficar fazendo escovação desses pacientes todos, né? O João 23, por exemplo, tem 45 leitos de CTI. Né? Então, a gente teria que ficar o dia inteiro escovando dentro dos pacientes. Né? E tem outras coisas para fazer. Como eu falei, tem o freio lingual, tem um paciente lá que está com síndrome de Steven Johnson, tem um paciente que chega com um dente que tem que tirar para poder entubar, porque tem risco de aspiração. Então, tem outras coisas para serem feitas. Né? Então, isso é feito pela equipe de enfermagem, né? Sob orientação e supervisão da odontologia. Né? Porque nós que vamos orientar e supervisionar isso. Tá? Então, grande parte do nosso trabalho no hospital, no ambiente hospitalar, na atenção terciária, né? Eu estou falando da odontologia hospitalar, né? Vai ser no sentido de controle do biofilme dentário, tá? Né? E ainda dentro, né, aí da prevenção da PAV, né, vem o PROAD, né, que vai trazer, então, essas orientações para a higiene bucal de acordo com o bundle, tá, que é um bundle que foi desenvolvido pelo Center Disease Control. Né? A professora Esther vai detalhar mais isso com vocês, tá? Vai falar dos estudos, né, aí relacionados à pneumonia por ventilação mecânica, tá? Mostrando, né, que tem uma larga evidência científica em relação a isso. Tá? Então, né, o João 23, né, ele participa do PROAD e desde 2017, então, ele vem trabalhando, né, com a higiene bucal dos pacientes. Né? Inicialmente, a introdução da higiene bucal teve uma redução na PAV, né, na pneumonia por respiração ventilatória, grande, mas isso, ao longo do tempo, retrocedeu. Então, teve um aumento de novo. Tá? Então, agora, inclusive, a gente está fazendo um retreinamento da equipe de enfermagem. Né? A enfermagem é uma área que tem uma rotatividade muito grande. Então, você orienta, né? Daí a pouco a equipe praticamente já é outra equipe, então você tem que orientar de novo. Tá? Então, o trabalho lá na odontologia hospitalar, o que vocês vão ver a gente trabalhando muito com essa questão da higiene bucal. Né? Avaliando os pacientes que são admitidos no CTI, tá? E aí, gente, vou falar para vocês, é muito difícil você pegar um paciente no CTI do Hospital João 23 que não tenha pelo menos uma lesão de cárie aberta, uma lesão cavitada. Né? A condição periodontal, pelo menos uma gengivite é o mais comum de você ter. Né? Vamos lembrar que o pronto-socorro lá é SUS, né? Então a gente atende morador de rua, atende todo mundo que chega, é universal. Né? Então, a gente introduziu uma avaliação inicial, tá? Dos pacientes que chegam, né? Porque tem alguns quadros que você tem que intervir imediatamente, por exemplo, paciente com doença periodontal grau 3, um grau 3 de mobilidade, né? Vamos supor, incisivos com grau 3 de mobilidade. Larissa, o que você acha? Pode deixar? Tem um risco, professor, Oi? desse dente. Tem um risco desse Rubem, dente soltar também, né? beleza. Larissa, o que você acha? Deve estar podendo responder, professor.
Professora, agora eu fiquei sabendo Professora, agora eu estou no meu trabalho. É que ela está no trabalho, professor. Ela acabou de falar. Pois é, gente, mas, né, tá Ela complicado. está ouvindo, mas não pode responder. Hoje, pela manhã, eu fiquei sabendo de um caso que o paciente teve Covid, foi internado, ele tinha aparelho, tem, né, ou tinha, não sei, aparelho ortodôntico, e mesmo assim foi entubado. Então, acho que aí já começou um erro que antes não tirou o aparelho ortodôntico do paciente. Após a recuperação dele, quando liberaram, ele foi buscar um tratamento odontológico e a boca dele estava em feridas, deve ser cândida e outras coisas mais. Então, eu acho que eu não sei se no CTI ele foi devidamente atendido, né? Para desenvolver um quadro desse. Higienização, né? Então, aí Agora, a questão do aparelho ortodôntico também, tem alguns casos lá no hospital que eu tenho falado para não tirar. mas tem que tirar, porque ele é muito foco de infecção, eu acho. E Não, aí, fazer depende do prognóstico do paciente. Então, por exemplo, se é um paciente de trauma, tá? Que ele vai ficar, né, comatoso, ele está em coma, ele vai ficar meses no CTI, o aparelho ortodôntico está ferindo ele, né? Porque paciente de trauma é muito comum desenvolver parafunção, bruxismo, enfim, né? E se você tem um trauma ali, aí eu acho que tem que ser removido mesmo, claro, né? Mas é muito complicado você tirar o aparelho ortodôntico de um paciente que vai ter alta em breve, né? Então, assim, a estadia dele no hospital vai ser curta, enfim, tem que avaliar tudo isso, entendeu? Então, assim, não vamos generalizar, né? Vamos avaliar caso a caso para ver se é possível, se tem indicação mesmo, entendeu, Alexandre? Mas esse de Covid, quando ele vai ser entubado, você sabe que pode passar de 7 dias. Um aparelho ortodôntico com as borrachinhas que prende o fio, ele ali fica, um nicho de bactérias enorme ali, então... Pois mas aí tem uma outra situação que, primeiro, tem o risco do profissional, né, que vai remover outra coisa, e aí vai a experiência prática, né? Por isso que eu hoje em dia sou mais reticente em relação a quais a remover ou não. A maioria dos hospitais não tem equipamento móvel e nem fixo, tá? Você consegue tirar a Brect? Consegue. Você consegue tirar, tá? Só que você vai com alicate para tirar os Brects. Tem o alicate, tem o resto também ali da resina. Se não retirar ela também é outro exatamente. E outra coisa... local que vai acumular bactéria e acúmulo de biofilme. E outra Aí você vai coisa... trocar 2 por meia dúzia, então tem que fazer um trabalho ali completo, né? Retirar o Brect, retirar a resina tem uma outra e coisa polir. que é o seguinte, né? Quem fez... Eu já fiz isso e faço algumas vezes, dependendo do caso. Eu avalio o caso. Quando você vai com alicate, o Brect sai. Mas você não sabe onde que ele vai parar. Tá? Porque ele voa. Pois mas tem que saber, por isso que tem que ter um dentista, um profissional capacitado para retirar, né? Mas mesmo o dentista qualificado, não é só o dentista qualificado, não. Mesmo o dentista qualificado, ele tem que ter condições de trabalho. O ideal é que tivesse um equipamento para remover, então, para cortar a resina e tirar aquele conjunto. Porque senão você tira. Mas é o que a Andiara falou. Eu estou falando equipo, professor. Um equipo transportável? Um equipo móvel. Pelo menos um equipo móvel. E a grande maioria, a maioria não tem nem dentista, né, gente? Vai ter equipo móvel? Professor, e se remover
remover parcialmente o equipamento, remove só as borrachinhas, né? E a haste que está fazendo a tração, e deixa o que está resinado lá, porque eu acho que melhora para higienizar, não melhora? Eu não acho que tenha tanto impacto assim, não, sabe? Porque os brackets vão ficar, né? O ideal é tirar os brackets, cortar, tirar tudo. E isso dificilmente a gente consegue fazer. Lá no hospital tem alguns dias, uns 20 dias atrás, eu tirei de um paciente, sabe? Mas é aquela coisa assim, você vai com alicate, entende? E aí, né, é meio que você tira usando força mesmo, né? E às vezes, na hora que você pega, aquele bracket, ele voa, né? Você tá entendendo? Não são condições ideais Parar de trabalho. intrabucal, né? Oi? Pode descer, pode parar a garganta do paciente. Exatamente, o paciente pode aspirar o bracket. Quando o paciente está com fio ortodôntico e o aparelho, a retirada, você não tira o fio para tirar o pecinho. Você faz a retirada junto, que aí não sai espirrando para todo mundo. E segura ela. Não entendi, Alexandre. Fala de novo. Segura ela, Alexandre. Quando o paciente está com o aparelho completo na boca, o fio mais os brackets, você não retira o fio para tirar os brackets. Você tira o bloco, que aí não corre o risco de voar. Muito difícil o paciente chegar com o fio, viu? Normalmente ele está sem fio, está só com os brackets. E eu não tenho essa experiência de conseguir tirar aparelho com fio, não. Nunca, sempre que eu fui retirar, a maior parte das vezes o paciente estava sem o fio. Eu nunca vi isso de conseguir tirar bracket com fio tudo junto. Tá? Mas você tira, e é melhor porque não fica voando exatamente para não voar desse jeito. Você já tira ele, só vai tirando tudo junto. Eu desconheço, comigo eu não tenho essa experiência. Né? Não sou ortodontista, que eu tiro e que eu vejo os bucos falar com alicate mesmo, vai com alicate tirando os brackets, né? Sim, é com alicate, você só não porque tem pessoas que tiram o fio e depois tira o bracket. Na questão, você deixa lá todo o fio. Solta, Alessandra. Solta, o fio né? solta. Não tem jeito. É impossível. Na hora que você movimenta ali para tirar o bracket, o fio acaba soltando. Pode até ser alguém que tem essa habilidade, mas eu desconheço. O que eu já vi, os bucos, todo mundo fazendo tira com alicate. E aí, às vezes acontece, não é sempre, claro, né? Mas pode acontecer desse bracket voar e aí tem o risco de aspiração. Né? Então, essa questão de tirar o aparelho ortodôntico, primeiro eu procuro saber qual que é o prognóstico de alta do paciente. Além de que, se o paciente já vai ter alta, né, você vai ficar uma semana no hospital, 10 dias no hospital, para que você vai retirar? 10 dias, uma semana, cárie, o paciente não vai desenvolver. Tá? Mesmo que ele desenvolva uma mancha branca é reversível com flúor. Né? Então, o risco de você tirar é maior do que o risco dele desenvolver cárie. Gengivite, tá? Com uma semana, né, você voltando aí a higienização do paciente, fazendo limpeza profissional, também vai reverter. Então, eu entendo que o risco é menor de manter aquilo ali do que fazer esse procedimento sem ser em condições ideais. O ideal de remover isso é no consultório, porque, inclusive, depois você vai dar um polimento, vai remover aquele excesso de resina, que é o que a Andiara falou, que também é um fator de acúmulo de placa. Qual que seria o tempo mínimo, professor, para a permanência do paciente, para tentar pensar aí a possibilidade de retirar ou deixar? Isso não existe na literatura, tá?
Até porque a odontologia hospitalar é como a gente está falando, é uma coisa muito recente. Não existe. Vai do bom senso do profissional mesmo. Entende? Né, dele acompanhar, né, observar lá, né, primeira coisa, vai lá no prontuário, você vai conversar com o médico do paciente, ver se tem expectativa de alta, né, qual que é a expectativa. Uma coisa que a gente tem que avaliar muito, gente, é a questão do prognóstico do paciente. Por exemplo, se for um paciente terminal, tá? Paciente em coma, né? Escala de Glasgow 5, sei lá, né? Com poucas chances, tá? De vida. Para que você vai tirar um aparelho ortodôntico? Né? Então, a primeira coisa que eu sempre olho e procuro conversar é quanto ao prognóstico do paciente. Professor, Sim? eu já ouvi falar, né, que aquele instrumental, né, para intubação, que é utilizado, né, que é de aço cirúrgico, se mal manipulado, pode causar até uma fratura dental no momento da intubação. A Isso sonda de ocorre Guedel. Você frequentemente? está falando da sonda de Guedel? Isso. Sim. Não é incomum acontecer isso, tá, Ana? Acontece com muita frequência. Entendi. Soltar coroa, tá? Entendi. Porque ali você tem que colocar força mesmo. Você já viu entubar alguém? Já. Você já viu que tem que colocar força mesmo, né? Uhum. Então, tem muito trauma dentário associado à intubação, sim. Não é uma coisa infrequente. E pode acontecer a pneumonia aspirativa nesse momento de intubação? Então, por que que hoje em dia a gente avalia os pacientes assim que eles são admitidos no CTI? Porque, por exemplo, o paciente que está com uma periodontite de grau 3, o dente pode avulsionar e o paciente aspirar, né? E periodontite de grau 3, gente, ontem mesmo, né? Eu fui no CTI não, fui atender uma paciente lá no hospital. Eu pedi para pegar a caixa de cirurgia no bloco, né? Eu fiz atendimento no leito, ela estava até no 8º andar, que é o andar de queimados. Eu não usei fórceps, entendeu? Eu tirei com a mão, um terceiro molar. E o dente já estava com um grau de mobilidade, né? Acho que mais de 3. Então, assim, nesse momento, é importante, né, aqueles pacientes que chegam já com uma condição muito precária, né, uma condição periodontal muito precária, né, que o dente já está condenado, né, um dente com grau 3 de mobilidade é um dente que vai ser perdido mesmo, né? Ele vai ser perdido. Então, é preferível remover. Por quê? Porque ele vai ficar ali só funcionando como foco de infecção, risco de aspiração. Então, é preferível você tirar. Então, às vezes, a gente vai lá no CTI mesmo, né? A enfermagem chama, ou o médico demanda, a gente vai lá e tira com a mão. Já fiz isso umas 4 vezes. E não é incomum. Aí, inclusive, que a gente vê como que a condição de saúde bucal da população, né, adulta, de uma maneira geral, é ruim, né? É o que eu falei para vocês. É muito difícil você pegar um paciente que foi admitido no CTI e que não tenha pelo menos uma lesão cavitada na boca. Muito difícil. Geralmente tem algum problema. Tá? Então, né, essa avaliação inicial que a gente faz agora é justamente, né, para prevenir também a pneumonia por ventilação mecânica. Outra coisa, né, que eu discuti, inclusive, com o coordenador do CTI esses dias. Chegou no hospital, e agora a gente está padronizando isso, usa PPR ou PT,
tira, tá? Claro que, né, isso paciente em coma, paciente que vai passar por intubação. Gente, porque debaixo das próteses, na base das próteses, vira uma coisa assim, nojenta. O termo é esse, nojenta. Tá? Porque vai acumulando secreção, célula epitelial descamada, vira uma coisa assim, né, horrível. Então, assim, né, protocolo lá que a gente combinou. Chegou com dentadura, com rote, tira e guarda. Né? E é importante orientar a equipe que tem que guardar, porque não é incomum também eles perderem a dentadura, o rote, e isso depois dá o maior problema também. Porque aí a família dá até polícia. Eu sei de casos que isso virou caso de polícia. Né? Porque perderam a dentadura, perderam o rosto do paciente. E é lógico, né? Aí o paciente vai sair do hospital banguelo, né? Não tem dente mais. Né? E a questão do protocolo, né? Porque tem um acúmulo de alimento embaixo dele. Tira também. Tá? Tira também. Nesses casos, geralmente, o paciente, na maioria das vezes, vai estar alimentando por sonda, né? Mas, mesmo com a sonda, acumula resto. Geralmente, esses pacientes têm muita secreção, então, aquela secreção mucosa, sabe? Então, acumula muita coisa, muito célula epitelial descamada, com muco, e fica uma condição precária. Então, você tira, fica sem. Né? Porque o paciente, imagina o paciente no CTI, para ele não vai fazer diferença, né? O paciente em coma, no CTI, para ele não vai fazer diferença estar com prótese, estar sem prótese. Não tem um protocolo de uma aplicação de flúor por semana, o paciente que tem dente, uma aplicação de flúor, sei lá, porque, tipo assim, enfermeiro, eu acho que não sabe escovar nem o dente dele próprio, né? Mas aí, Andiara, inclusive do ponto de vista legal, você tem uma complicação aí. Porque aplicar flúor já é uma coisa que não... cuidados de higiene, tá? São atribuições da enfermagem. Agora, fazer aplicação de flúor não é atribuição da enfermagem. Ah, tá. Entendi. Né? E aí tem a questão legal por trás disso. Uhum. Né? Uma outra coisa é que no CTI, é como eu falei, grande parte dos pacientes, não vou falar que 100%, né, mas 70%, tá? Eu não sei se tem algum estudo mostrando isso, vai estar alimentando por sonda. Então, mas assim, só aquela saliva, aquela mucosa, aquela saliva grossa, que fica uma saliva, né? Mais mucosa. Mais mucosa, assim, grudenta. Aquilo ali é um acúmulo de tártaro. A bactéria, ela ama aquilo ali. Aquilo ali, né? Aí a gente está falando de tártaro, agora, porque para cárie dentária, e aí a ação do flúor é para prevenir cárie dentária, né? Porque flúor não previne doença periodontal, tá? Então, né, para cárie dentária, entendeu? Já que o paciente está alimentando por sonda, ele não está com alimentação via oral, tá? Não vai fazer muita diferença. Aí seria mais o caso do periogarte, mas a higienização, eu não estou querendo entrar muito nisso, porque a Esther que vai falar para vocês, mas na higienização a gente já faz higienização com periogarte. Ah, tá. O periogarte já ajuda bastante, né? E na realidade a prevenção da a pneumonia por aspiração, ela está, né, ligada principalmente à questão da má condição de higiene periodontal, né? São as bactérias da bolsa periodontal, né, que são os gram-negativos, né, que são os principais vilões aí. Os piores, né? São os piores em relação à pneumonia por aspiração ventilatória.
né? Traçar fio dental nesses pacientes quase impossível, né? É muito Sei lá, complicado. fazer Por uma exemplo, paciente de raspagem, né? trauma, né? Paciente de trauma tem uma limitação de abertura que, assim, Ah, eles desenvolvem muito hábito parafuncional, né? Então, assim, se você colocar o dedo na boca, já era. já era. Já era. Remover PPR, né? Eu, um dia desse, eu fui lá, tive que ir. Nossa, mas foi muito difícil tirar a PPR do paciente. O professor Esther foi outro dia, ela falou que suou também para tirar, porque eles ficam muito rígidos. Mesmo em coma, professor? Oi? Mesmo em coma? Mesmo em coma. Mesmo em coma. Não são todos, né? Você pode dar até alguma medicação para o paciente para ele relaxar, para tirar. Isso que eu Mas, pensei, no mas exemplo. também você ficar. Isso não pode ser rotina, né? É. Então, assim, é bem complicada essa questão da higienização também. Mas a professora Esther vai detalhar isso com vocês, né? Eu não vou entrar muito nessa seara aí, não. Vou deixar para ela falar mais com vocês. Tá? Então, assim, o que eu tinha para trazer para vocês hoje é mais discutir essa questão do PROAD, a gente vê essa importância desse programa, né, que está abrindo esse espaço, né, essa possibilidade de discussão da higiene bucal, da presença do dentista nos hospitais, né, para vocês conhecê-lo melhor. E eu espero, né, que a gente consiga avançar aí, que logo, né, a gente possa ter profissionais nos hospitais, porque, primeiro, tem demanda, né? Eu acho engraçado que quando eu fui para o João, eles perguntavam assim para mim, mas tem demanda? Eu falei assim, tem, ó, basta abrir a boca do paciente que você vai ver que tem um tanto de coisa. Né? Porque a boca... É uma coisa mais assim, né, professor? É tipo o ato médico, né, que eles fazem. Parece que o hospital só precisa do médico. Os sim. enfermeiros, eles são coadjuvantes ali, entendeu? São artistas ali que não fazem nada, e os outros profissionais também. Se você olhar assim, se não tiver um trabalho multidisciplinar, totalmente multidisciplinar, o hospital não vai, né? Exatamente. Né? E, infelizmente, a gente tem esse problema na formação, né, dos profissionais da área de saúde. Né? Ainda é muito fragmentado o ensino, né? A interação dos cursos ainda é muito fraca. Né? Mas a gente está avançando, né? Está avançando. Tudo é muito lento, né? As coisas não se resolvem na velocidade da nossa ansiedade, da nossa vontade. Né? Mas tem Mas avançado. o CRO, ele deu, de uns anos para cá, deu um boom muito grande, né, em relação aos direitos, a correr pelos direitos. Eu acho, assim, que está bem satisfatório em relação ao trabalho que eles estão exercendo. Uhum. Muita coisa, o dentista tapava buraco e arrancava dente. Então, né, hoje não. Hoje, graças a Deus, a nossa profissão está mais Valorizada, né? Está mais valorizada. Bom, pessoal, então é isso, né? Eu finalizo a minha participação aqui nos conteúdos teóricos. A partir da próxima semana, a professora Esther que vai estar com vocês, e aí eu vou pedir, inclusive, para ela entrar em contato com você, viu, Ana, para confirmar o horário dela, tá? Porque eu não sei se ela vai conseguir dar essa aula na terça à tarde, como eu falei no início, porque, inclusive, hoje ela está no hospital, por exemplo, tá? Mas eu já vou até falar com ela agora para ela fazer o contato com você e para vocês combinarem aí um horário que seja adequado para vocês. A mesma coisa com o Gustavo, tá? Ele vai combinar o horário dele com vocês, né, de acordo com a disponibilidade dele. Ok?
Ok. Ok, Tá? Bom, então, aqui, né, professor. A sim, Stephanie, ela tá precisando falar com o senhor do assunto mais privado dela. Aí você pode aguardar um pouquinho, todo mundo sair para você conversar com ela? posso. Beleza. Então, pessoal, até mais tarde, né? Encontramos daqui a pouco. Hoje tem aula não, professor? Hoje à noite? Não tem aula hoje à noite? Não. Para nossa turma, não. Ah, é, só a turma é amanhã. É quarta e quinta, segunda, quarta e quinta. É, tá certo. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde, professor. Ok, Boa tchau, tarde. boa tarde. Boa Tchau. tarde a todo mundo. Obrigada, tchau.